assim, alguns termos, se você põe modelo de gesso, vou pesquisar na internet, né? Aí vem de tudo que é modelo, né, de gesso de pessoa e tudo mais, né? Então, assim, tem que tentar sempre fazendo uma busca o mais específica possível, colocando termos, né, que vão direcionando para aquilo que a gente quer achar, né? Mas realmente tem algumas coisas difíceis de a gente achar assim no Google, por exemplo, né? Então, esse questionário tem algumas perguntas bem específicas, né? Então, realmente é uma grande pescaria de informações isso daí. Eu tentei responder de uma forma bem didática, mas tentando abranger bem o tema para a gente retomar aí essa teoria toda do ano passado, né? Então, um questionário aí de 70 perguntas, né? Pergunta que não acaba, 70 resolver aí essas coisas. E vamos começar então pela primeira pergunta. Desenhe uma prótese fixa e explique o que são pilares, pônticos e conectores. Quem pode me explicar o que são pilares? Pilares. Não é a Patrícia. São os dentes que a gente utiliza para apoiar os pônticos, né? Muito bom. São os dentes que apoiam, né? Que vão sofrer aí, né? Com toda a oclusão, né? Essa carga mastigatória são eles que vão ter que suportar. É como se fosse, né, essa Marcelo, ponte. sabe que Pergunta. eu até ia mandar uma foto para vocês que eu vi no Instagram de um cara que fez um pôntico, tipo assim, ó, de direito a esquerdo, apoiando só nos molares, nos últimos molares. Eu coloquei essa foto na Sério? aula. Eu coloquei essa foto na Eu não aula. vi na sua aula. Eu falei, meu Agora, pai hoje, vai amado. aparecer. Hoje? Vai Ai, que ótimo. aparecer. Muito boa observação, gostei, legal. Também vi essa foto e não resisti. Já coloquei na aula aqui, Gente, tá? Vamos, eu vamos, fiquei vamos em falar sobre choque. ela. Legal, gostei. Então, estamos aí, ó. Precisa uma prótese, precisa de pilares, né? Precisa de pilares, assim como uma ponte, precisa ter a quantidade certa. Não dá para fazer o MASP, né? O maior vão livre, né? No caso das próteses, as raízes não suportam, né? Então, numa prótese, a gente tem aí todas essas partes. Os pilares são os dentes que foram preparados e que vão colar a coroa, às vezes um lei. O que são isso? São retentores, né? O retentor que vai reter a prótese, né? Então está colado sobre os pilares, esses retentores. Às vezes é uma coroa de metalocerâmica, às vezes é um lei, né? Então pode ser parte de um dente, mas eles vão apoiar aonde a gente tem um preparo, né, onde tem raiz e tudo mais. Aí o pôntico é onde não tem dente. Um termo que a gente fala muito é espaço protético, né? Onde não tem dente é espaço para fazer prótese. É um termo muito comum na removível, na matéria prótese removível, quando tem vários espaços protéticos, a gente tem que planejar uma estrutura, né, que encaixe isso e coloque esses dentes nos espaços protéticos. Então aqui nós estamos vendo uma prótese fixa, que não é removível. Ela vai ser cimentada, o retentor cimentado no pilar, e aí os pônticos ficam suspensos, e quem une as partes aí são os conectores, né? Então, une aí o retentor ao pôntico, é um conector, que é uma área mais fina, tem que ter espaço aí nos conectores para passar o fio dental por baixo, né? Não pode ser muito fechadão, tem um bordo fino, mas ele vai, e forma uma conexão com o pôntico, por isso que se chama conector, né? Então, tem um mínimo, você não pode afinar, pegar e com um disco, vai afinando, afinando, e aqui pode fragilizar e quebrar a prótese durante a mastigação, né? Varia aí a medida desse conector, se for metal, cerâmica, tem perguntas sobre isso. Mas, enfim, as partes de uma prótese fixa, os pilares são os dentes suportes, né? Que vão, né, ser, como o nome diz, pilar dessa ponte, né? Os retentores, onde próteses que reconstroem o dente de qualquer material e são cimentados nesses pilares, e tem conectores e pônticos para substituir
dos dentes que faltam, né? Então, resumindo, uma prótese fixa e suas partes, né? Então, fazendo analogia aí com uma ponte aí, de construção civil. Então, essa parte de estudo e planejamento, de quantidade de ponte, quantidade de pilar, é uma biomecânica da prótese fixa, né? Então, é muito importante, aí vem essa questão que a Aline estava falando. Eu te chamei hoje na aula, eu chamei a Amanda de Aline, né? Fazia tempo que eu não fazia isso, mas acho que começou o ano, comecei Foi. com os mesmos erros. Enfim. Tudo aluno novo. Viu, Amanda? Aluno novo. Viu, Amanda? Bom, se uma pessoa perdeu os 4 incisivos superiores aqui, né, um acidente, sei lá, é indicado uma prótese fixa utilizando os caninos como pilares? O que vocês acham? Posso fazer uma prótese com 4 dentes pendurados nos 2 caninos como pilares? Poder pode, né? Indicado não é, mas não deve. Poderia, porque eles são fortes, né? Mas não deveria. Os caninos são os maiores dentes em comprimento, e dependendo da força mastigatória, da oclusão da pessoa, pode ser que dê, né? Mas é arriscado, né? Então, a gente estudou aquela lei de Ante, que é bem de antes mesmo, né? A lei de Ante, que tem no livro do Schierenburg, né, que é um clássico aí de prótese fixa, que fala lá a lei de Ante. A área da superfície das raízes dos apoios deve ser igual ou superior à área das raízes dos dentes que serão substituídos por pônticos. Puxa vida, tá difícil aí, né? A área da superfície das raízes dos apoios, né? Dos apoios são os pilares. A área dos pilares deve ser igual ou superior à área dos dentes que foram perdidos, das raízes dos dentes que foram perdidos. Ainda não entendi nada, então vamos de novo. Imagine essa pessoa aí que, né, perdeu, então, os 4 incisivos, 2 centrais, 2 laterais. E aí, né, vamos imaginar a pessoa aí que tem todos os dentes, só para a gente imaginar as raízes que esses dentes possuem, o tamanho e tal. E esses 2 dentes aqui vão ser os apoios, os pilares, onde vai desgastar, preparar, fazer um preparo e cimentar o retentor unido pelos 4 aí também pônticos, até o outro retentor, 4 dentes como pônticos. E aí, essa lei de Ante, ela fala sobre a área das raízes, né? Então, vamos imaginar a área dos apoios. A área dos apoios são os caninos, eles têm essa área. Lembrando que isso é uma radiografia bidimensional, é um problema, o certo era ver tridimensional. A área da raiz tridimensional, tudo bem, vamos resumir. Bidimensional, olha lá a área das raízes dos caninos. Ok, tem essa área aí, os caninos. E o central, lateral, olha lá, a área das raízes dos incisivos que vão ser substituídos por pônticos. É isso que fala a lei. Então, a área dos apoios, eu fiz um esquema aqui, eu pegar as 2 raízes, que são as 2 vermelhinhas, peguei, aquela é a área das raízes dos apoios, essa área aí. Deve ser igual ou superior à área dos que vão ser substituídos por pôntico, que são os incisivos. Parece que essa área vermelha é menor do que a área amarela, né? Parece que não vai dar certo. Então, por isso, os apoios estão perdendo em área. Então, é arriscado fazer esse trabalho. Você faz ali colado só no canino, com 4, a pessoa pode começar a mastigar, comer maçã e fazer uma força na protrusão, quando tem a guia incisivo, e o canino fala, caramba, isso daí é muita força para mim. E começa a amolecer o canino, né? Então, começa a inflamar, a doer, e pode perder, né? Então, é arriscado. O ideal, o que é? Vamos fazer mais pilares. O dentista pensa, eu estou com medo, eu vou pegar o pré-molar, que já está meio baqueadão aqui, vou preparar também. Fica mais pilar. Então, se eu desgastar os pré-molares, eles vão ser pilares também. Então, eu vou ter uma área maior, uma área vermelhinha maior. Então, coloquei ali em cima, ó lá, 2 raizinhas do pré a mais. Agora, a área
dos apoios é maior. Tem a área dos caninos, a área dos prés, a área vermelha é maior do que a área amarela, né, da resumia e o entendimento. Tá? Então, assim, o dentista, né, e o paciente e o protético ficariam tranquilos, né, de que existe bastante pilar para os pônticos que precisa, né, para os pônticos que a gente precisa fazer, tá? Então, essa é a lei aí para estudo e planejamento, né? Então, essa é a foto que a Aline falou. Olha aí, já veio na sequência aí, né? Foi essa daí, não foi, Aline? Quer dizer, o dentista... Foi. nem o Foi essa dentista... foto. Nem o dentista, nem o protético pensaram na lei diante, né? Porque, pô, imagina a arcada toda de pôntico. O segundo molar lá atrás preparou, colou. A pessoa morde aqui na frente, mas vai uma força absurda no dente que está lá no fundo. É uma baita de uma alavanca isso daí, né? Ou seja, perdeu mesmo. O dente vai ficando mole. Aí, não tem onde apoiar na frente, né? Então, perdeu feio aí a área das raízes dos apoios, perdeu feio da área das raízes dos pônticos, né? Então, não daria certo. Esse caso aí seria muito bom não extrair os molares do fundo, né? Então, que a pessoa quer fixa às vezes, né? Fica com isso na cabeça, tá bom, eu faço. Né? Vai perder, não, eu quero, então tá bom. Então. Deixa eu fazer uma pergunta, Marcelo. Nesse caso que caiu, né, tudo. Essa situação de cair pode acontecer no dia a dia do paciente ou, tipo, vai amolecendo e o dentista tem que tirar tudo? Vai da resistência à dor do paciente. Tem paciente que vai amolecendo na mordida, dói, ele sente aquela dor gostosa, ele vai até que arranca o dente. Né? Agora tem gente que dói, vai no dentista, arranca isso, pelo amor de Deus. O dente está mole, está tudo mole, e está doendo, está infeccionando, e aí tem que ir no dentista. Mas tem casos que o paciente arranca dente, né? Assim, suporta aquela dor. Né, de e aí, nesse descolar caso, da não teria gengiva, porque o osso só o perdeu já. O ponto, osso né? perde primeiro, o dente fica mole, ele fica preso no tecido mole, vamos dizer, né? Então, o que você perguntou? Que nesse caso, e até nos outros, né? Se fosse, por exemplo, da outra imagem que a gente estava usando os caninos como pilares, não tem como tirar só o pôntico, porque já foi feita uma preparação para ele receber, né? Aham. Nesse caso aí, ó, se ele tirasse só o pôntico, ele já teria perdido os dentes por conta da preparação. Você queria manter a coroa do dente, é isso? E tirar os pônticos fora. É possível, mas num dente da frente, o problema se for cerâmica, por exemplo, imagina que tem um canino de metal cerâmica, o lateral metal cerâmica. Na hora que você corta, a mesial fica com um remendo de metal, onde não tem cerâmica cobrindo, você entendeu? Né? Então, assim, às vezes você tem um canino tudo bonitinho de cerâmica, aí você vai cortar o pôntico fora, aí você pega metal e o metal aparece. Então, geralmente tem que tirar tudo e refazer tudo, né? Que nem eu estava falando, esse trabalho era bom fazer removível, porque daí, assim, é uma dentadura. Toda a parte da frente, pelo menos, apoia na mucosa, apoia no céu da boca, não vai forçar o último dente. O último dente pode ter grampo, mas de um grampo que facilite esse movimento. A pessoa morde na frente e tem um leve movimentinho. Para quê? Para não pegar o dente e forçar ele. Então, a prótese vai ter uma leve gangorra. Para quê? Para o dente ficar imóvel. Né? Ele prende a prótese. Ajuda muito. Esses dois últimos dentes, se fizesse uma removível, que parece uma dentadura, presa só nesses últimos molares, seria uma solução que não perderia o dente, né? E, sei lá, talvez agradasse aí a pessoa. Agora ela tem que partir para a dentadura mesmo, não vai ter jeito. Se ela não queria, né? Ou o implante, né? Tô supondo, né? A alternativa mais em conta, tá bom? Mas eu não sei quem é paciente, eu não sei quem é o dentista disso daí, não apareceu, né? Onde eu vi, tá? Então, não estou falando mal de ninguém e tal, mas isso não poderia ser feito, tá bom? Então, realmente extrapolou aí o que os pilares suportam. Os pilares não vão suportar uma força desse tipo aí,
tá? Você ia falar mais alguma coisa ali? Te interrompi. Não? Não, né? Então, ok. O que é troquelização? Para que serve? Né? Então, é uma coisa que a gente vai fazer, né? Seria a matéria inicial do segundo semestre, né? E é uma das coisas básicas aí para fazer prótese fixa, né? Então, tem várias formas de troquelizar. Troquelizar é separar os pilares. Estamos falando dos pilares onde vão cimentar, né, essas próteses fixas, né? Esses pilares, a gente tem que enxergar o preparo inteiro, né? Então, essa linha de término que o dentista desgastou na boca, fez um preparo, né? O limite entre o dente e a gengiva, ali a gente tem que enxergar. Minha prótese vai até aqui. Essa é a linha de término, né? Então, eu só consigo enxergar a volta toda se eu separar, se eu tirar esse dente do modelo, né? Porque senão o dente do lado vai atrapalhar, você não vai conseguir trabalhar o dente em todas as suas faces, né? Então, é por isso que troqueliza. A função é um corte do modelo, né? Para que a gente possa realizar, né, adequada visualização da linha de término, né? E realizar um trabalho bem adaptado de prótese fixa, né? Então, tem várias técnicas de troquelizar, a gente já comentou, né? Vou passar meio rápido, mas a gente vai fazer essa daqui, com pinos e base de gesso. Então, a gente, com gesso especial, essa é a dica, sempre trabalhar com gesso especial, tanto no modelo, porque ele expande menos, ele é mais resistente, né? Ele copia melhor os detalhes, o gesso especial tipo 4, né? E a base também, né? Com gesso especial, porque tem que ter resistência essa base, ela não pode quebrar durante o trabalho, né? Então, você pode até pôr pigmento, fazer uma arte aí, né? E tem bastante gente boa nisso daí, de troquelização artística, né? Então, basicamente, a gente perfura esse modelo de forma paralela, onde a gente quer colocar os pinos, tem perfurador de troquel, a gente viu isso, cola esses pinos paralelos, né? Faz essa base, isolando, passando vaselina para que uma parte não grude na outra, né? E a gente normalmente dá uma batidinha, o modelo sai inteiro e a gente corta, né? Sem danificar a base, igual foi feito aí. Aí danificou porque ele resolveu cortar antes de separar. É uma técnica também, tá? Muitos não gostam porque dá esse cortezinho na base, né? Que às vezes pode atrapalhar a estética só, tá? Mas se tirar tudo e cortar, depois devolve cada pedaço, você tende a não machucar a base, tá? São diferenças de técnicas de laboratório para laboratório. Mas está um bonito trabalho, um trabalho de troquelização aí para realização ali, ó, de prótese fixa. Pelo jeito são copings de cerâmica, talvez prensada, né? Então, onde vai ser aplicado cerâmica de cobertura, né? Incisal e tudo mais para esse dente ficar bonitão. Olha lá, ó, linha de término. Foi removido a gengiva ali toda, ó, né? Perto do término das próteses. Repara que parece que tem uma broca que passou ali. Removeu. Para quê? Para enxergar a linha de término, né? A parte mais importante da prótese fixa, se me perguntar, eu acho que são essas linhas de término e adaptação. Então, outra forma de troquelizar seria esse sistema, um dos primeiros foi a Acutrac, que patenteou, né, que são bases de plástico cheio de dentinhos, que daí a gente recorta o modelo para que ele caiba naquele espaço, coloca gesso especial naquele buraco, e aí o seu modelo está preso ali dentro de uns dentinhos, dos encaixes. Você pode cortar onde você quiser, né, que o dente, o troquel entre e sai precisamente, né? Então, algumas desvantagens. Primeiro, você vai mandar para o dentista, você tem que mandar essa base, tem que ter várias, então, né? E não é muito barato, você tem que ficar pedindo de volta. Quando você troqueliza com o pino, vai o pino, fica para ele, o modelo é dele e tal, então fica para ele, tá? Então, uma desvantagem.
Outra, o gesso entrando e saindo. Você tira e põe várias vezes para dar acabamento, para fazer a cera, depois fazer o pop, para depois... Gesso no plástico pode começar a desgastar o gesso e ele começar a ter um meio bambinho, assim, perder a precisão, né, com esse tira e põe aí do troquel, tá? Mas é uma forma rápida e fácil de troquelizar, sem pino, tá? Sem pino. Uma das formas mais precisas é esse giroforme, que foi o primeiro a patentear esse sistema, depois surgiram várias cópias, mas basicamente a vantagem é que tem uma base do modelo de plástico, de um acrílico, que é perfurado essa base primeiro, então tem um sistema com laser que você perfura essa base onde vão os pinos, né? Então, acontece primeiro lá, a base de plástico é perfurada e colocado esses pinos aí na posição, aonde vai troquelizar, aonde vai cortar. E aí, quando a gente vaza o gesso dentro do molde, né, essa base ela vem por cima na posição correta, tem toda uma forma, né, de fazer isso, e esses pinos já mergulham no gesso, eles já vão mergulhar no gesso. E aí a base está presa, né, no modelo. Então, os pininhos foram colocados tudo na posição certa, é só recortar. Os pinos estão paralelos, então um trabalho... Como o plástico não expande como o gesso, né, na hora que a gente ele já está pronto, já polimerizou, né, ele contrai, mas você está usando o plástico já pronto. Então, o que acontece? É uma forma mais precisa, né? Então, para fazer o troquel, não tem essa alteração da base, vamos falar, porque o gesso expande um pouquinho, essa base vai expandir um pouquinho. Aí não, né? Então, é uma forma mais precisa, tá? A melhor forma, mais caro, todo o sistema aí dessas máquinas para posicionar o laser, tal, para perfurar o plástico e tal e coisa, tudo isso, assim, torna esse sistema um investimento bom, mas um investimento, ok? Só para continuar falando sobre troquel, né? Olha aí o giroforme, né? Essa com base plástica, né? Então aí a troquelização desse trabalho aí para enxergar bem as linhas de término e tudo mais, né? A aula vai cair, mas a gente levanta e vai de novo, tá? E outra forma aí de troquelizar é esse troquel de Geller, muito usado em cursos, né? Alveolar, que parece que o dente foi extraído e ficou alvéolo, né? Então o troquel é feito de gesso mesmo, sem pino, né? Um gesso expulsivo, com umas encaixezinhas, e ele encaixa dentro do alvéolo, né? Então, gesso com gesso, tá? Sem pino. Então, um troquel conhecido como troquel de Geller ou troquel alveolar. Bastante gente fazendo dessa forma para ministrar cursos, tá bom? Então, vai cair a ligação aqui, né? E a gente retoma para a próxima pergunta, que é sobre pergunta sobre espaçador, como eu estava dizendo, né? Então, cadê a pergunta? Ué, cadê a pergunta? A pergunta... Eu estou gravando? Está escrito gravando aí, não? Tá, né? Tá? Tá gravando. Ok, isso eu não lembrava mais. Então, espaçador. O que é espaçador e qual a função, né? Então, espaçador é um material, né, que é utilizado, como o nome diz, para dar espaço, né? Quando a gente mostrou essa imagem aqui, cadê aquela imagem? Essa daqui, né, do preparo. Então, a gente troquelizou, a gente tirou esse gesso, né, que é a gengiva ali do paciente, que atrapalha, né, a gente visualizar a linha de término. Ok. E aí a gente tem esse preparo. O que a gente vai fazer? Um trabalho em cima desse preparo. Geralmente é de cera, né, porque a cera pode virar metal, a cera pode virar cerâmica prensada, né? Então, vamos supor que eu vou fazer uma fundição, eu vou esculpir um dente de cera em cima desse pilar, né? Vou começar a esculpir o retentor, né? Então, um molarzinho, tá? Deixa eu ver que tem gente esperando aqui, deixa eu liberar para entrar. Ok, então, eu posso isolar e já esculpir o dente, é uma técnica. Então, esse dente
esse molar, ele sai, a cera foi isolada, você tira, vai fazer a fundição. Agora, é comum a gente querer usar um espaçador aí nesse preparo. Então, existem no mercado vários materiais aí que são espaçadores. Qual a vantagem do espaçador? Então, eu vou passar aqui um espaçador. Daí, esse espaçador aqui, que existem, né, várias marcas, né? Então, a gente vai passar sobre esse troquel, tá? Vai passar sobre o preparo, tá? Não na linha de término. Reparem que não é para passar na linha de término, tá bom? Então, por quê? Porque senão vai criar um espaço onde as bactérias podem entrar, né? Então, a gente quer o término bem fechadinho, a cera e o metal que você vai fazer a fundição vai ter que estar o máximo possível encostado naquela linha, ou seja, fechar bactéria que não entra. Então, o espaçador, ele vai criar um espaço interno, né? Não no bordo, é um espaço por dentro, de preferência calculado. Então, se a gente observar essas marcas, ó, tem aqui esse Megafit, eu consigo enxergar lá que ele tem um espaço, ó, agite bem antes de usar e passar uma camada fina que corresponde a 6 microns. 6 microns, 1 micron é a milésima parte do milímetro, então apenas aí, então, 6 partes, né? Então, 6 microns, né? Então, bem fino, né? Então, tem gente que usa cera, camada fininha, mas você perde o controle de quanto você está fazendo, de espaçamento. Tem gente que usa super bonder para fazer essa camada fininha, um espaçamento, mas também você perde o controle, você não sabe quanto espaço por dentro está deixando aquele super bonder, porque às vezes o super bonder está meio fluido, meio grosso, pode alterar também de acordo com a validade. Então, existem materiais específicos para a gente fazer o espaçamento. E tem espaçador para cera, esse que a gente está vendo aí são para cera, tá? Tem espaçador para resina foto, né? Então, que já geralmente é tipo uma borrachinha, parece de látex, né? Tipo rubber sap, é um outro, tá? Então, tem espaçadores para cada material também, tá? É uma técnica para o quê? Às vezes a própria marca da broca do dentista, quando ele fez o preparo, né, são ranhuras microscópicas que estão ali. Quando a gente faz a cera, já enrosca, já a cera não quer sair, ou não, né, não tem um encaixe perfeito. Então, a gente passando esse espaçador também facilita o atrito ali interno para a peça encaixar melhor, vamos dizer. Então, o bordo vai encostar, a parte interna vai ter um mínimo espaço que quem vai preencher é o cimento que o dentista utilizar, tá? Então, isso é o espaçador, né? E é para isso que serve. Então, ele tende a melhorar o encaixe da peça, né? Por deixar esse pequeno espaço interno que evita o atrito, tá bom? Então, é o espaço para o cimento, né? Esse espaçador aí, tá? Então, várias marcas, tem espaçamento para cera. Se você vai fazer com cera o dente, você não pode fazer espaçamento com cera também, vai grudar. Ah, vou fazer um espacinho com cera, derrete a cera, aí isola, mas daí quando você começa a esculpir com cera de novo, cera com cera gruda, né? Então, geralmente se faz espaçamento com cera quando trabalha com resina. Tá? Mas, repito, você perde o controle. O ideal é usar espaçador, né, apropriado para resina. Ok. Então, uma pergunta sobre preparos. Estão preparados? Então, cite características de um preparo ideal. Isso daí já foi pergunta várias vezes, até de prova, eu acho. Né? Então, vamos só rapidinho relembrar. Olha aí que foto bonita do Junino, que eu sou seguidor lá no Face, no Japa, né? Que faz uns preparos, né,
muito legais. Então, reparem que é bem liso, ele dá polimento no preparo, justamente para não ficar com aquelas marcas de broca que eu falei, né, que atrapalham a adaptação do trabalho que você vai fazer, né? Então, um preparo liso, né, sem ângulos vivos, arredondado, inclinação de 3 graus de cada lado, é conicidade de 6 graus, então levemente expulsivo para que a peça entre, né? Então, se fizer muito expulsivo, ela fica soltando, não tem cola que segure aquele trabalho, né? Mastigou, soltou. Então, não pode ser muito expulsivo e não pode ser muito paralelo, senão depois a prótese não entra. Então, tem que ter uma expulsividade aí de em torno, né, de 6 graus, 3 de cada lado, é o ideal. Tem que ter uma altura adequada, esse preparo, né, uma largura, sempre deixando o espaço para o dente uniforme, nessa espessura do central que vai ser realizada ali, uma espessura uniforme em toda a borda, né, para que não trinque, não frature, né? Então, olha lá, sempre tendo um espaço uniforme em volta do preparo, para o material que a gente vai colocar, seja resina foto, seja cerâmica, metalocerâmica, né? Então, cada material exige uma quantidade de espaço. Esse espaço tem que ser uniforme, né? Metalocerâmica, você tem que ter espaço para o metal, um limite aí de 0,3, 0,5. Né? Depois tem o opaco para esconder o metal, aí depois tem a dentina, depois tem o esmalte, então em torno de 1,5 mm, 2 milímetros o total de espaço para a gente fazer um trabalho desse, né? Então, olha aí a conicidade de 6 graus. Então, isso faz parte da característica, né, de um preparo ideal, essa foto do livro do Schillenburg também. Né? Então, se o dente ele está muito baixo, é um dente que está baixo, a altura está baixa, o dentista fala, ai, Jesus, esse provisório já está soltando, né? Então não está dando retenção esse preparo aí, está soltando é porque ele está muito baixo, né? O que eu posso fazer? Canaletas, né? A canaleta evita que o dente tenha uma rotação. Então, é apenas um sentido de inserção e remoção, ele só entra naquele sentido. Isso aumenta a retenção. Né? Então, é uma forma de tornar o nosso preparo ideal, quando a gente não tem uma altura aí satisfatória, né? Quando o provisório fica soltando, já dando sinais que o preparo não é ideal, né? Que não está retendo, né? E nós queremos um preparo que retenha o trabalho. Junto com o cimento, o trabalho não fique soltando. Para que isso aconteça, a gente tem que seguir esses princípios dos preparos ideais, né? Então, o bordo, aquela término, você viu ali o preparo do ionino, bem arredondado, né? Quer dizer, na parte cervical, né? Com espaço, olha lá. A gente vê o chanfro, né? Essa parte arredondada, perto da gengiva, né? Com mais de 1 milímetro de espessura, ou seja, o bordo da prótese vai ser gordinho. Né? Tem espaço para pôr metal, cerâmica, mas aí provavelmente não é metalocerâmica, é uma cerâmica pura. E a cerâmica pura não pode ter o bordo fininho também, ela quebra. Então ali o bordo vai estar gordinho, ali encaixando nesse preparo, né? Nessa área arredondada, que até está um pouco escura, marrom, né? Então é aquela questão do material tem que ter um pouco de opacidade, senão ele vai mostrar essas manchas. Né? Então, é outro tema que também tem nesse questionário. Enfim, estamos falando do preparo ideal. Né? Então, o término aqui, em chanfro, é o melhor preparo que tem, porque também, na hora de cimentar, o cimento escoa, né, pela curva ali, e ele tem uma boa, né, o escoamento do cimento. Né? Ao contrário, por exemplo, desses preparos, reparem essa imagem mais de cima, o dentista desgastou só um pouquinho em volta do dente, né? E formou ali, para a gente completar o dente, a gente esculpe uma cera fininha, né? Vai ficar o bordo fininho nessa região, que está escrito 10 graus, né? Então o dentista ele desgastou pouco. Foi conservador, tem suas vantagens de ser conservador, mas não dá para fazer um trabalho quando o dentista faz esse preparo, por exemplo, de metalocerâmica.
o dente vai ficar gordo, vai ter metal, opaco, cerâmica, vai ficar mais gordo do que deveria. Isso se chama sobrecontorno. Esse dente vai ficar com sobrecontorno. Então, se o dentista desgasta esse tanto, a gente consegue fazer uma prótese metálica, por exemplo. Um metal bem fininho ali, ouro, por exemplo, e aí encaixa, protege o dente todo, e aí na hora que a gente dá polimento, até brune as bordas, aquilo lá é uma beleza. O ouro trabalha como se fosse uma lâmina, né? Então, agora, se eu quero fazer um trabalho estético, então eu tenho que ter mais espaço nessa região do bordo. E aqui a gente vai vendo 55 graus, 75, 90 graus. É um preparo tipo ombro, né? Então, aí tem bastante espaço. Se eu fizer o trabalho de cerâmica, o bordo vai ficar grossinho, né? Vai encaixar naquele ombro, né? E vai ficar grossinho. Então, são vários tipos de término que o dentista pode fazer. E para trabalhos estéticos, normalmente, a gente precisa, no mínimo, um chanfro, ou seja, uma área larga, como se fosse um ombro, só que com arredondamento, né? Então, seria a característica de um preparo ideal. Cada material tem o seu preparo ideal. Então, de repente, aquele primeiro foto aqui, ele é ideal, mas para fazer metal. Para fazer metalocerâmica, existe um outro conceito de preparo ideal, com mais espaço, com chanfro, com degrau, né? Então, isso quem vai fazer é o dentista, né? Agora, por que a gente está estudando isso, então, se é o dentista que vai fazer o preparo? Primeiro, que a gente vai trabalhar em cima do preparo que ele fizer, e às vezes o preparo não está bom. Às vezes está retentivo o preparo. O dentista ali não percebeu e está retentivo. Então, a gente precisa explicar. Olha, eu não consigo fazer um dente que saia. Eu faço, ele quebra. Na hora que eu vou tirar, ele quebra, porque o preparo está retentivo, né? Então, você precisa explicar o preparo ideal para o dentista quando você recebe trabalho sem espaço. Você não tem espaço para fazer, né? Agora, se fizer um provisório, né? Então, falando agora um pouquinho de provisório, quando a gente faz provisório no modelo de gesso, normalmente o técnico que tem que preparar o dente, né? O dentista, então, ele vai fazer um provisório como esse aí, né? Então, ele vai fazer um provisório, então ele vai mandar para o laboratório fazer o provisório antes, né? Então, espera aí, eu mudei de assunto. Então, vou ter que mudar meu raciocínio aqui. Tudo bem. Então, por isso que a gente tem que saber sobre preparo princípios de preparo, porque a gente vai se ver na situação de ter que fazer isso no modelo de gesso, tá? Qual a função do provisório, então? Que a gente vai cair nesse assunto do provisório, né? Então, são várias funções do provisório, né? Então, a primeira delas já é estética, já dá para ver nessa imagem. Imagina aí, né? O dentista preparou o dente com todas essas inclinações, o espetáculo, o preparo, mas aí o paciente vai embora sem o dente desgastado, né? Então, estética, fonética, função, né? A primeira coisa aí que é a função desses provisórios, né? Outra coisa, a gengiva, né? Se a gente olhar a gengiva ali em volta do provisório, né? Então ela está, né, bonitinha, está com o contorno certinho, né? Não está sangrando aparentemente, né? Então, um provisório bem feito mantém essa gengiva sadia. Se você deixa um dente ali, o dentista deixa sem o provisório e preparou o dente, a gengiva começa a subir em cima do preparo, em cima do chanfro ali, né? Então, já vai dificultar para ele moldar depois, né? A gengiva perde a proteção da bossa. Você imagina que o dentista desgastou a bossa do dente, né? O volume da vestibular, é uma proteção para os dentes. Quando você morde a maçã ali, né? É uma rampa na bossa para a maçã não entrar na gengiva. Agora, imagina que ele desgastou. O dente está desprotegido, sem bossa. Aí o morde a maçã, já vai direto na gengiva, já machuca, já sangra, né? Então, o provisório, ele protege a gengiva, né? Evitando até que ela se movimente. Também os dentes podem tombar. O dente que está sem encostar ninguém atrás daquele provisório, se não tiver o provisório, ele pode começar a mesializar. E aí
complica para fazer o dente definitivo, né? Você moldou, demorou um mês para ficar pronto, o laboratório está uma correria, pandemia, não sei o quê, demorou um mês sem provisório. Quando vai ficar pronto, não entra, porque o dente de trás mesializou, aí tem que ficar desgastando o dente, se bobear, vai ter um diastema na distal do outro, complicou até a mordida da pessoa, né? Então, é um mantenedor de espaço, a gente viu esse tema aí em ortodontia, né? Então, protege a gengiva, mantém o espaço, né, dos dentes, protege a polpa. Imagina que se o dente está vivo, né, desgastado, a pessoa toma gelado, toma suco de limão, vai doer, né? Então, uma proteção para a polpa, né? Então, para estudar, isso é muito importante. Eu faço provisório para o paciente, aí eu vejo contra a luz, o provisório está fino no oclusal, está fininho no oclusal. E é sinal que o definitivo vai ficar fino. Então, o preparo está muito alto. Não tem espaço ali para você fazer o oclusal. Tem que diminuir o preparo um pouquinho para ter uma camada mais grossa de resina. Por sua vez, no definitivo, vai ter uma camada grossa de cerâmica também, né? Então, pela espessura, você estuda aí o provisório, pela cor, né? Às vezes a pessoa pode opinar pelo formato. Eu gosto do dente mais quadrado, né? Então você já sabe no provisório o objetivo, as preferências também do paciente, né? Então, para não errar na cerâmica, né? Que a cerâmica ela tem que ter previsibilidade, você tem que chegar no formato seja sabendo o que você quer, né? No provisório você acrescenta, tira, tal, até ficar bom. Na cerâmica não dá para ir 1000 vezes no forno, a gente precisa diminuir a quantidade de vezes no forno, então trabalhando, sabendo o que a gente quer, o formato que o paciente gostou, né? Então, os provisórios têm todas essas funções, além de comodidade, porque deve ser muito incômodo ficar sem o dente, a língua ali, cutucando o preparo, né? Então, são funções dos provisórios. E quais as técnicas para fazer esses provisórios? Quais as técnicas que nós estudamos? Existem várias técnicas, né? Então, cite 3 técnicas. Então, é isso daí que eu queria chegar, que eu estava procurando a foto, vai chegar já. Uma técnica é a técnica da bolinha, né? A gente já falou, do quadradinho, pode ser também, né? Então, o dentista ali desgastou o dente e tem que fazer um provisório. Então, ele lá na hora pega a resina de rápida, cor 66 lá, né? Mistura o pó líquido, vai polimerizando, faz uma bolinha, passa a vaselina no preparo, encaixa a bolinha ali, a pessoa morde, já fica na altura certa, ele pega o lecron, corta os excessos, tal, esculpe uma oclusal, e aí quando polimeriza, o dente está pronto, né? Então, a técnica aí que exige uma certa experiência do cirurgião dentista, né? Então, agora, o dentista às vezes não tem tempo. Então, imagina que ele vai preparar aqui alguns dentes, talvez 4, né? Então, preparar os 4 dentes. Aí vai ter que fazer provisório nesses 4. Ele vai demorar umas 2 horas para fazer esses dentes aí, né? Então, 1, 2 horas para preparar, mais 1, 2 horas para fazer esses dentes. Então, o que ele faz? Ele molda antes de preparar, né? Ele molda com o dente ainda intacto e manda para o laboratório. Fala, faz um provisório para mim no 22, no 21, em todos os dentes. Nesse caso aqui, foi só no 11, né? Então, ele manda para o laboratório, o 11 está inteirão ainda, não desgastou. Aí o laboratório que vai ter que fazer isso. Pegar, então, provisório no 11, então vou fazer um preparo, desgasta, né? Desgasta o gesso, faz o preparo, né? Com todos aqueles conceitos, expulsivo, 3 graus, com espessura, né? Uniforme, o espaço para a resina vai ter que estar, né? Mais ou menos gordinho em todos os lados desse preparo, e o dente entra e sai, bonitinho. Você fez o preparo no gesso e manda para o dentista o dente pronto, sobre esse preparo aí, né? Então, para fazer esse dente, também tem várias técnicas. A gente pode fazer com cera, né? Chamado wax up, né? Que é subir com cera, né? Que é encerar, ceroplastia. Então, vai lá, gotinha por gotinha, vai esculpindo o dente, como você acha
tem que ser, né, mais parecido ali com o vizinho ali, né, com 21, então vai esculpindo a altura da bossa, aquela área plana do dente, né, aquelas linhas que começa a fazer a curva para mesial para distal, você risca, né, tentando fazer uma cópia, né, invertida o melhor possível desse dente. E aí, então, você vai copiar com silicone, um silicone de laboratório, pode ser Zeta Labor, tem várias marcas, né? Mistura uma medidinha certa, 2 risquinhos de catalisador, mistura bem até ficar de uma cor só, faz uma bolinha e copia o dente que você fez em cera. E os dentes do lado é bom copiar também, né? Não é só o dente de cera, o dentinho do lado ali por ali também, né? Então você fez uma cópia dos dentes e do dente que você esculpiu. Aí tira essa muralha, lava a cera. Se você isolou, a cera sai fácil. Se não isolou, está grudada, joga água quente, destrói aquele dente que você fez. Ai, que dó! A paciente não quer dente de cera, tem que ser outro material. Então, lava, você já tem a cópia dele, né? Então, aí a gente, dentro daquela muralha, tem um monte de técnica que a gente pode fazer. Uma delas é a técnica pó líquido, põe um pouquinho de incisal, põe um pouquinho de dentina, e você faz um degradê nesse dente para ele ter, assim, um aspecto de dente, né? O amarelado virando translúcido da incisal. Ou faz de uma cor só, né? Se é um provisório de curta duração, um posterior, né? Então pode fazer só de dentina, por exemplo. Tá? Ou, se não for pó líquido, mistura a resina no pote, aí põe ela, né, a resina na fase plástica, nesse buraquinho. Não esquece de isolar com vaselina o modelo, senão a resina vai grudar no preparo, vai ficar difícil de tirar. Então, passa uma vaselininha, põe a resina na muralha, veste de novo a muralha no lugar, aí você vai ter o seu dente de resina, põe impressão para dar uma resistência, e aí dá acabamento, polimento, e aí o provisório fica chique, né? Então, é uma técnica aí, então, usando a cera, a muralha, a gente já tinha conversado sobre isso, só para a gente, então, puxar da memória aí essas informações. Outra técnica é pegando um dente, pré-fabricado, imagina que você, putz, eu tenho que fazer mamelo no provisório, eu ainda não tenho segurança. Ai, meu Deus, se eu errar a camada de esmalte, dentina, colocar muito esmalte, o dente vai ficar cinza. Se eu colocar muita dentina, o dente vai ficar muito amarelado. Ah, eu não tenho experiência, quer saber? Eu vou comprar o dente. Então, você escolhe numa escala lá, né? Compra o dente do formato que você quer, do tamanho que você quer, da cor que você quer, desgasta toda a lingual dele para que encaixe no preparo, né? Então, olha lá, encaixou no preparo, a lingual tem um buraco. Aí você isola com vaselina para não grudar no gesso, vem com o pincelzinho e esculpe a lingual do dente, né, com pó líquido, técnica de nylon, né, vai completando e aí você põe uma pressão para a resina ficar mais resistente, menos porosa, com brilho melhor, com polimento melhor. Né? Então, é uma técnica. Ó, vestibular está pronta, foi comprada. Fez um buraco, ficou uma faceta, né? Só a frente do dente, parecendo um gol, assim, que encaixa sobre o preparo. Né? Então, essa faceta ela vem por cima do preparo. O buraco que tem atrás, eu remendo com resina. Né? Então, aí você esculpe a lingual com a resina. Tá? Então, é uma outra forma. Aí. É muito boa essa técnica quando a gente tem que fazer, por exemplo, aquele caso da pergunta, que eu tenho que fazer 4 dentes incisivos, que a pessoa perdeu os 4, então eu vou fazer com pôntico, os 4 incisivos. Para quem está começando, vai sofrer um pouco, porque a gente não pode fazer os 4 dentes do mesmo tamanho, né? O central, o lateral, divide em 4, né? E faz 4 mentetes. Não, o central tem que ser maior, o lateral tem que ser menor. Isso tudo tem proporção, a proporção áurea, né? Então eu não posso chutar o tamanho. Então, quando eu compro essa faceta, já está lá o tamanho do central, já está lá o tamanho do lateral, você mede a distância que você quer, o espaço protético, né, o espaço sem dente, e aí você compra os dentes, você já tem os dentes no formato, na proporção, na cor, com mamelo, né? Então agiliza e para quem ainda está começando, diminuir a chance de errar. Né? Então, é uma técnica interessante aí, usando dente pré-fabricado para fazer a parte anterior, quando são próteses fixas grandes. Né? Então, provisórias, tá? Provisórias.
Então, uma técnica bacana que depois você pode seguir esse formato desses dentes na hora de fazer a cerâmica, se tiver cerâmica, né? Muito bem. Então, outra técnica, essa daí eu peguei uma imagem da internet, só para já dar um link, porque eu já falei mais de 3 técnicas, essa daí seria outra lá. Provisório fácil, com resina bisacrílica, quer dizer, tem mais técnica de fazer provisório ainda. A gente fala, mas putz, se pesquisar, vai achar outras técnicas de fazer provisório, né? Então, nunca esgota o tema, tá? A resina bisacrílica é uma resina que o dentista usa muito para fazer mock-up. Então, para mostrar para o paciente qual é o planejamento. A pessoa quer aumentar os dentes, quer fazer faceta, né? Quer, né, dar uma aumentada que já está gasto. Então, o protético esculpe com cera, copia com silicone, manda para o dentista preenche esse silicone aí com essa resina bisacrílica, coloca na boca do paciente, tira os excessos, põe em luz. Na hora que tira, parece as facetas, né? Olha que lindo, vou ficar assim. Então, é um jeito do paciente, eu quero fazer, então, de vender o trabalho, né? E ver, assim, com a resina bisacrílica, como vai ficar os dentes quando forem aumentados, né? Então, e dá para fazer também, então, provisório com essa resina. A desvantagem dela é o preço, como ela é foto, né? Então, é uma resina que não é tão barata como a resina autopolimerizável, que normalmente se faz provisórios, tá bom? Então, mas fica aí a dica de técnica fácil com resina bisacrílica, deve ser vídeo, alguma coisa que a gente tem no YouTube, tá bom? E olha aí, essa foto aí eu lembrei de manhã que eu tinha guardado para pôr na aula, e na aula da manhã eu esqueci de pôr, eu coloquei agora há pouco, também uma foto do Insta, do Oclu Pro, que é um Insta que eu sigo, que eu acho muito legal, e ele mostrou ali, saudades de reembasar um provisório, né, meu filho? É isso aí que ele falou, né? Então, você pode ter na cabeça, pô, você que preparou no gesso, fez o provisório no gesso, vai para o dentista vai preparar na boca. Aquele provisório não vai encaixar. O preparo que o técnico fez não é igual ao preparo que o dentista fez. Ferrou, não vai encaixar. Então, se o dentista chega na boca com o provisório que você fez e não entra, ele vai pegar a broca e fazer um buraco dentro. Vai abrir. Onde estaria o preparo, ele vai abrir um buraco. Até que o dente encaixa no preparo que ele fez. Né? Só que ele está folgado agora. Então, ele vai pôr resina dentro desse dente, e aí vai preencher por dentro esse dente provisório, deixando ele justinho de novo. Isso se chama reembasar, né? Deixar o provisório justo de novo. Ele estava meio folgadão, porque ele passou a broca para entrar o dente, aí ele põe resina de novo, põe na posição, polimeriza, tira o excesso, aí ele fica assim, justo de novo, ó. Copiou o preparo que ele fez, né? Porque o preparo que o técnico fez foi outro. Alguém falou alguma coisa? Não. Foi só um ruído. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Sim, estamos entendendo. Ah, é uma foto legal essa daí, ó, como ele marcou com lápis até todo o chanfro ali, né? Ó, do preparo, quer dizer, a resina está abraçando todo o preparo, né? Para quê? Para as bactérias não entrar, para a gengiva não mudar de posição, né? Para proteger a polpa, proteger o preparo, né? Então, aí o provisório bem polido. Tem algumas rebarbas ali que depois que preencheu precisa tirar. Olha lá, depois que tirou as rebarbas, ó, tá com excesso provisório, olha lá, a linha, né, é ali, ó, é ali o limite. Se deixar daquele jeito, tá com sobrecotorno, né, aquela linha é o término, então tem que vir com a broca e tirando, até cobrir só o preparo. O provisório não pode subir em cima da gengiva, né? Então ali, já depois de dar esse acabamento, tirar o excesso, né? Chegar exatamente na linha de término ali que o dentista realizou.
Então, o provisório, né, encaixa no dente, mas não pode ter sobra para fora. Isso se chama sobrecontorno. Nessas primeiras imagens aqui de cima, do lado esquerdo, ainda está com sobrecontorno. Na imagem de baixo, ele já tirou o excesso, respeitando o término, e aí o provisório ficou certinho, bem adaptado. Aí a gengiva fica feliz. Ok? Então, no detalhe aí, esse acabamento do término do provisório, né? Muito bem. Então, falando aí sobre essa parte de restaurações parciais, ou seja, restaurações que não cobrem o dente inteiro, são restaurações parciais, né? Qual a diferença de uma inlay, uma onlay e uma coroa total? Né? Uma inlay, uma onlay e uma coroa total. Então, a inlay, como o próprio nome já diz, é dentro, né, da coroa. Então, a gente tem ali uma restauração para fazer, né? Então, a inlay, ela fica internamente no dente, por isso que é in, né? Reparem aqui que os princípios de preparo continuam os mesmos. Olha lá, parede expulsiva, 3 graus, parede expulsiva, 3 graus, né? Então, aqui, então, uma restauração que fica interna. Cobriu a cúspide é uma forma de proteger a cúspide, cobrir a cúspide, né? Cobriu a cúspide, então, onlay, né? Cobriu e ultrapassou a cúspide, o pessoal está chamando hoje em dia de overlay, né? Então, são variações de tipos de restaurações aí, realizadas parciais, né? Então, restaurações parciais sobre os dentes. E a coroa total, né? Cobrindo, então, todo o preparo, chegando até o nível gengival ali, né? Então, né, o preparo some, o dente, né, fica todo embutido, né? Então, fica protegido. Tá? Então, onlay é genérico, assim. Overlay se chama onlay também. Cobriu a cúspide, pode chamar de onlay, tá? Antigamente era tudo onlay. Overlay é um termo mais novo, tá? Então, né, só para vocês ouvirem, saberem, né, do que se trata. Então, né, do que pode ser inlay? De qualquer material, pode ser de resina foto, inlay de metal, inlay de ouro, inlay de porcelana, de cerâmica prensada. Né? Uma variação da inlay é a inlay MOD, quando ela pega também a mesial e distal. Né? Então, ela não fica só interna, ela vai até a mesial, vai a distal, mas não recobre a cúspide. Né? Uma inlay MOD. Esses casos, muitas vezes, o dentista faz no consultório mesmo, sem moldar, já resolve ali mesmo. Né? Agora, se a pessoa quer um trabalho duradouro, molda e faz um fragmento de cerâmica, né? Uma inlay de cerâmica que vai encaixar naquele preparo, colar, sumir e muito resistente, né? Então, um trabalho que dura mais. Né? Nem colocar piso, né? Então, uma porcelana que vai deixar a superfície do dente mais parecida com o esmalte, que é o tecido mais duro que a gente tem no corpo, né? Então, a cerâmica, ela é o material que mais se aproxima das características do esmalte, né? Em dureza e tudo mais. Então, qual a função da cera de bordo? É a 10ª pergunta, eu acho que é a última pergunta da aula de hoje, né? A cera de bordo, que vocês já adquiriram, né? E com que devemos isolar o gesso para trabalhar com ela, né? A função da cera de bordo é precisão, né? Então, a cera já contrai pouco. A contração de cera é 0,3% só. Ó, minha cabeção está na frente do número aí, mas 0,3%. Como assim? A cera contrai? Contrai, porque eu derreto ela aquece, ela expande. Depois, quando ela esfria, ela contrai. Essa contração, quando esfria, é de 0,3, ou seja, é muito pouco. Se a gente comparar aí com a resina, que a gente teve aula teórica, contrai resina acrílica 7%, né, misturando pó, líquido e tal e coisa, 7% é muita coisa, né? Então, a cera, né, para fazer fundição, é o material mais preciso, tá? Então, a cera de bordo é uma cera mais dura, mais plástica. Ela não é boa de esculpir, ela não é macia, sabe? Então, é por quê? Porque ela é feita para colocar no bordo, proteger o bordo, né? O bordo, essa cera é bem fininha ali naquela região, é frágil, né? Então, tem várias marcas. Normalmente, elas são dessa cor, vinho, roxa, vermelha,
tá? Já vi azul também, mas assim, normalmente elas são nessa tonalidade aí, como padronização. Mas olha lá, ó, cervical é bordo, né? Cera cervical ou cera de bordo, é assim que a gente compra esse material, né? Olha lá, então você vai pegar o gotejador, né? Isolar, tem que isolar, isolante para cera, né? Tem vários isolantes, né? Passa o isolante no troquel. Pode ter espaçado antes, tem um espaçador ou não, né? Se usou espaçador, nós já falamos para que serve, né? Aí você isola, o mais famoso é o Isolite, né? Aí, mas tem outras marcas, como o Isomolde e tal. É um líquido que some, você nem vê que está isolado, né? É diferente daquele isolante de resina que parece uma gosma, uma baba para fazer aparelho, né? Que é o de alginato, né? Então, esse daí é um isolante que a cera não vai grudar mais, tá? Pode ficar tranquilo, pode esculpir com cera que a cera dá para remover, tá? Então, você passa o isolante, né? E começa a derreter aquela cera no bordo, né? Fechando o bordo. O cuidado que você tem que tomar é que não fique um degrau entre a cera cinza, por exemplo, e a cera vermelha. Se derrete bem a cera vermelhinha de bordo para que meio que derreta junto com a cinza, né? Misture os materiais e não fique emenda, porque depois você funde, quando você vê, fica uma linha no metal assim, toda irregular na borda, que é aquela cera que você pôs e não derreteu bem. Então, se for usar a cera de bordo, tomar esse cuidado de não fazer um remendo no bordo, né? Aquela cera tem que fazer parte da outra cera, não pode ter linha de emenda. Vai ter diferença de cor, mas não degrau ou textura, né? Então, a cera, né, tem que ser bem derretidinha, um bom acabamento, sem passar do limite, né? Esse é o importante da cera de bordo. Tem gente que gosta de cobrir o preparo todo com a cera de bordo e depois esculpir por cima também com a cera mais macia, cera de escultura, também é uma técnica. Não fazer só no bordo, mas fazer um coping de cera de bordo e depois esculpir sobre essa cera. Tá? Mas essa é a função, é dar resistência no bordo, mais precisão no bordo, que é a região mais crítica da prótese fixa, né? Já falei